Boa noite a todos e todas, meus amigos e amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada abençoe a cada um e cada um de vocês com a graça do alto. Que vos abençoe e nos abençoe. Meus irmãos e minhas irmãs, eu decidi realizar esta live de última hora, sem qualquer anúncio, sem qualquer aviso, para compartilhar com vocês a situação em que se encontra a elaboração do livro sobre a vida do rei Canindé. Tá? Então, quero atualizar a vocês da situação em que se encontra a produção desse livro. Seguinte, já era para esse material ter sido publicado há mais de 2 meses atrás. O cálculo que eu realizei quando eu pensei em escrever esse livro, eu pensei em concluí-lo ao longo de 6 meses. Tá? Seriam 6 meses de trabalho. Tá certo? Entretanto, a pesquisa foi bem mais complexa, bem mais complicada do que eu imaginei. Tá? Está sendo, né? Bem mais complicada do que eu imaginava. Felizmente o livro está quase concluído, felizmente. Salta a força. Então, felizmente, o livro está próximo de ser concluído. Tá certo? Eu estou escrevendo neste exato momento o último capítulo. Deu um tempo agora. Tá? Para descansar um pouco a mente. Mas muito possivelmente este mês o livro sai. No máximo, começo de agosto, o livro estará sendo publicado. Tá? Mas para quem não conhece Canindé, quem foi Canindé? Quem é Canindé? Canindé é um grande rei da Jurema. Tá? É um dos ancestrais divinizados presentes em nossa tradição, assim como o rei Malunguinho, assim como Manuel Cadete, assim como José Pelintra, assim como Joana Pé de Chita. Tá? E por que ele é chamado de rei? Seguinte, vamos por partes, tá? Como eu havia conversado com vocês em outras lives, o território do Rio Grande do Norte, séculos atrás, foi ocupado principalmente por 3 grandes nações indígenas. No litoral, os Potiguara, nos sertões, os Tarairiú e os Xumimi, também chamados Cariri. Tá? Havia outros grupos menores, né? Mas a colonização acabou com esses grupos. Tá? A historiografia e a etnografia destacam esses três como os maiores: os Potiguara, os Tarairiú e os Xumimi. Obviamente, os descendentes desses índios ainda existem. Boa noite, Ataíde, salto a força. E o que é que acontece? No século XVII, segunda metade do século XVII, o processo de colonização do território brasileiro pela coroa portuguesa estava se expandindo consideravelmente, tá? E a expansão colonial afetava o modo tradicional de vida desses povos. O Nordeste, por ter sido a primeira região a ser contatada e invadida pelos portugueses, sofreu muito, tá? Durante o período colonial. Os Potiguara, um número considerável de Potiguara, a partir de 1599, realizou alianças com a coroa portuguesa, enquanto os índios do sertão, os Tapuia, Tarairiú e Xumimi, passaram a vivenciar uma constante e crescente invasão de suas terras. E essas invasões, acompanhadas
pela escravidão daqueles índios, tá? Pela morte daqueles índios, né? Pela alteração de seus modos tradicionais de vida, pela destruição de seus lugares sagrados, das ocas sagradas, enfim, gerou revoltas. Tá certo? E essas revoltas se estenderam por décadas, dando origem a um dos episódios que a historiografia chama de Guerra dos Bárbaros. Também chama de Confederação dos Cariris. Tá? Nesse contexto de revoltas, destaca-se o povo Tarariú, majoritariamente liderado por alguns indígenas, dentre os quais se destacou um índio chamado Janduí. Tá? Deixa eu ver que questão foi essa. Janduí, Canindé foi quem conseguiu de uma trégua nos conflitos. Me corrija se possível, faz tempo que não li sobre o Canindé. Há um momento da história em que ele pede, né, a paz. Tá? Ele chega a pedir a paz e o fim da guerra, né? Mas a guerra se estendeu bem depois desse pedido de paz. Ela continuou por um tempo. Mas voltando aqui ao Janduí. Janduí havia realizado aliança com os holandeses durante o período em que os holandeses estiveram no território brasileiro. Tá? Quando os holandeses são expulsos, os Tapuia, Tarariú, Janduí e outros grupos menores, né? Porque a nação Tarariú era subdividida em grupos diversos, né? Dos quais os maiores eram os de Janduí e os de seu irmão Caracará, até onde eu sei. Esses Tapuia fugiram para o sertão, né, junto com os holandeses, e ficaram nutrindo resquícios de ódio aos portugueses. Tá? Por quê? Porque os portugueses simplesmente agiam com muita violência sobre aqueles índios. E na década de 1650 nós temos aí, por exemplo, o caso de filhos do Morubixaba Janduí que foram aprisionados, e outros índios Tarariú que foram levados como prisioneiros para Portugal. Enfim, resultado desse contexto, resultado dessa história, né? Em um contexto no qual as terras, os territórios tradicionalmente habitados pelos índios estavam sendo cada vez mais invadidos e os índios sofrendo com isso aí, começaram a ocorrer rebeliões, revoltas indígenas. O conjunto dessas revoltas é chamado Guerra dos Bárbaros. Tá? Acontece que o grande Tuxaua Janduí, Morubixaba Janduí, tinha um filho chamado Canindé. Tá? E esse filho de Janduí foi considerado, no contexto da chamada Guerra dos Bárbaros, rei. Foi considerado rei por quê? Simplesmente porque ele foi um dos principais líderes da maior revolta indígena da história do Brasil contra a colonização portuguesa. Então, Canindé foi um dos protagonistas, uma das grandes lideranças indígenas a fazer frente à coroa portuguesa durante o início da colonização do território brasileiro, chegando a liderar diversas aldeias e mais de 14 mil índios. Tá certo? Então, qual a relação existente entre Canindé, o Canindé histórico, e o Canindé rei da Jurema? Existe uma relação, tá? Assim como Malunguinho, que foi um grande quilombola caboclo, afro-caboclo, né? Que lutou contra a escravidão e se tornou um ancestral divinizado, considerado um dos reis da Jurema. Tá? Canindé, para os antigos jurimeiros do Rio Grande do Norte, foi considerado o rei da Jurema. Tá? Como esse personagem, esse ancestral divinizado, de fato, tá? Existiu, existem relatos sobre sua presença, sobre suas atuações, eu senti o interesse de realizar uma pesquisa biográfica sobre esse grande encantado da Jurema. Então coletei o que foi possível coletar. Não encontrei muita coisa,
encontrei fragmentos, dados fragmentados sobre sua vida. Selecionei esses dados e estou concluindo o livro, que a princípio se chamaria Canindé, uma biografia. Eu alterei o título para Canindé, Rei da Jurema. Tá certo? Então, Canindé foi um índio, Tarariú, tá, que habitou o sertão do Rio Grande do Norte, ele vivia próximo ao que hoje nós chamamos Açu. Tá, durante a colonização, esse território norte-rio-grandense já recebia esse nome durante o período colonial. Canindé foi um dos maiores guerreiros indígenas de nossa história, tá certo? Muito atuante na Guerra dos Bárbaros, tanto liderou os indígenas de vários grupos, tá? Não apenas de seu próprio grupo étnico, contra a invasão protagonizada pela coroa portuguesa, certo? Assim como, conforme foi citado ainda há pouco, tá? Foi uma das lideranças que tentou negociar a paz entre portugueses e índios. Tá certo? Em um determinado momento, obviamente, ele morre. Tá? Já no final do século XVII ele morre. Só que aparece um outro personagem também chamado Canindé, que também deixou fragmentos de sua vida, fragmento mínimo sobre sua vida, mas existiu um segundo Canindé. Tá certo? E essa história, esse ensaio biográfico sobre esse personagem, sobre esse rei da Jurema, é o que eu estarei publicando em breve. Tá? Peço desculpas aos irmãos e irmãs que contribuíram com a pré-venda do livro, né? Eu havia lhes dito que iria publicar o livro em junho, né? No começo de junho. Aliás, eu havia dito que ia publicar entre o final de maio e começo de junho, né? Mas já estamos chegando em agosto e ainda não foi publicado. Primeiramente por conta da dificuldade de encontrar fontes que tratassem desse personagem, do nosso rei juremeiro. Tá? E segundo, pela própria dificuldade que eu tive de trabalhar sobre todos esses textos e selecionar os fragmentos que apontavam dados sobre a vida dele e ordená-los, né? Então, do que trata esse livro? Obviamente, logicamente, da vida do rei Canindé, tá? Do Canindé histórico, né? Mas eu precisei contextualizar. Não adianta chegar simplesmente falando sobre a vida dele, né? Então, eu falo um pouco sobre os índios do Rio Grande do Norte, certo? Enfatizo o universo Tarariú, já que é no universo Tarariú que surge o grande rei juremeiro, Canindé, tá? Eu trato da Guerra dos Bárbaros, enfatizando a participação do rei nesse conflito de resistência à colonização portuguesa, certo? O terceiro capítulo trata dos familiares de Canindé, né? Porque analisando os textos, analisando as fontes, nós encontramos informações sobre pai, tio, filhos de Canindé. Tá? Eu selecionei, né, esses familiares que aparecem nas fontes e elaborei um capítulo sobre a família do rei Canindé. Tá certo? E por último, que é o capítulo que eu estou escrevendo agora para encerrar o livro, eu trato dessa relação entre o Canindé histórico e os encantados da Jurema. Tá? Quem conhece o Catimbó Jurema sabe que o Catimbó contemporâneo possui em sua estrutura mítica a crença na existência de reinos, cidades e aldeias espirituais. Tá? Nós temos aí, por exemplo, em minha família de Jurema, o Juremal é o nome do grande reino, dentro do qual se encontram reinos menores. Tá? Tigre, Cova de Salomão, Fundo do Mar. Tá? Para outras famílias de Jurema, existem dois grandes reinos, que é o Vajucá e o Juremal, e outros reinos menores. Tá? Dentro dos reinos existem as cidades e aldeias, cada uma sendo governada, tá? Por 3 mestres ou mestras. Tá certo? E essa estrutura toda
toda essa estrutura mítica, que é uma das colunas que sustentam a tradição juremeira, tá? No que se refere aos catimbós mais antigos do território do Rio Grande do Norte, Canindé era considerado rei da Jurema. Tá? O último capítulo, que é este capítulo que eu estou escrevendo agora, dê um tempo só para descansar um pouquinho, trata dessa relação. O Canindé, quem é o Canindé histórico no universo juremeiro? Tá? E aí eu vou reunir algumas informações sobre isso. Estou reunindo algumas informações sobre isso. Resumindo a história, tá? O título do livro será Canindé, Rei da Jurema. Pretendo publicá-lo, se Deus quiser, e a Jurema me der condições para isso, no final deste mês, no máximo no começo do próximo. E aí eu vou seguir com o número 3 da revista Tantra Autoconhecimento e com o livro do Mago Juremeiro. Tá certo? O livro trata abordei um pouco de elementos da história dos índios do Rio Grande do Norte, tá certo? Enfatizando a nação Tarairiú, que é a nação de onde provém o rei Canindé, tá certo? Foi chamado rei, obviamente, porque era chefe de várias aldeias, tá? Como eu falei ainda há pouco, mais de 14 mil índios estiveram sob sua regência. Então é possível, inclusive, que Portugal tenha considerado o povo Janduí Canindé, tá? Como um reino autônomo. Era uma coisa gigantesca. Milhares de índios montavam cavalo e usavam armas melhor que os holandeses, então era uma coisa louca, tá? Para a coroa portuguesa, né? Trata um tanto assim da Guerra dos Bárbaros, esse conflito de resistência que se estendeu por décadas entre os séculos 17 e 18 aqui no território do Rio Grande do Norte, que envolveu também o território do Ceará, Paraíba, etc. Mas eu enfatizo aqui no Rio Grande do Norte, tá? Destacando a participação do rei Canindé nesse conflito, tá certo? Falo um pouco sobre a família de Canindé, de acordo com o que eu consegui coletar dos textos pesquisados, né? E encerro o trabalho abordando a relação entre o Canindé histórico e o Catimbó Jurema contemporâneo. Mas eu tenho me esforçado para servir a Jurema assim com tudo que Deus me concede. Eu me sinto honrado também e grato a Deus e a Jurema Sagrada. Então, eu estou divulgando o livro, tá? E convidando a todos e todas que queiram apoiar a produção do livro a adquirirem um exemplar através da pré-venda. Tá certo? A princípio eu penso em publicar apenas 50 exemplares desse livro. Tá? Apenas 50. Alguns já foram vendidos, né? Os colaboradores já adquiriram através da pré-venda. Tá certo? Eu tenho um grupo no WhatsApp com as pessoas que adquiriram o livro através da pré-venda. Estou divulgando nesse grupo o andamento do trabalho. De vez em quando eu posto alguma coisa lá. Elaborei a capa, terminei um capítulo, estou pesquisando agora, tal. Deixei algum vídeo no meu canal Arqueologia do Sagrado, no YouTube. Um vídeo quando eu estava indo procurar textos, números raros da revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, em que há notícias sobre os tapuia, né, os índios norte-riograndenses. E quem sentir de me apoiar na pesquisa pode adquirir um exemplar desse livro através da pré-venda. Tá? Isso é importante para mim porque eu consigo angariar o valor necessário para enviar o livro à gráfica, que irá de fato publicá-lo. Tá? Então, quem sentir no coração de me auxiliar nessa pesquisa, entre em contato comigo aí através do direct. Tá certo? E me manda uma mensagem. Né? Daí eu pego o número, o contato WhatsApp, né, de quem sente me apoiar, agrego ali no grupo, tá? E quando o livro de fato for publicado, com a graça de Deus, no final deste mês ou no máximo no começo do próximo, eu envio para cada um exemplar adquirido e mando por mensagem o código de rastreamento para que a entrega do livro seja monitorada através do site dos Correios. Então o valor do livro através da pré-venda é R$ 35. Alguns já foram vendidos, sou grato, agradeço demais, viu? Sou um pesquisador autônomo,
Apenas a editora Erion me auxiliou ali na publicação de uma introdução ao estudo do Tantra. Todos os outros livros que eu publico sobre Catimbó Jurema e tradições indígenas são produzidos com recursos próprios, recursos através dos quais eu consigo continuar realizando meu trabalho de pesquisa. Uma pesquisa não é apenas algo simples de se fazer no sentido de pegar textos, fazer uma síntese dos textos e digitar e pronto, tá? Eu preciso realizar entrevistas, né? Preciso visitar comunidades indígenas, preciso conversar com anciãos também, porque parte dessa história é oral, nem tudo está nos textos, tá? Preciso frequentar comunidades em que se cultua Canindé para poder ter uma visão de como está esse culto ao ancestral divinizado nos dias atuais. Tá? Obviamente tudo isso exige um custo, tudo isso possui custo, infelizmente, né? E é graças à publicação desses livros, à venda desses livros, que eu já, com a graça de Deus, escrevi Espiritualidade Indígena e Culto ao Jurema no Rio Grande do Norte, Fumaça de Mato e Visões de Catimbó. Estou escrevendo Canindé Rei da Jurema e escreverei o livro do Mago Juremeiro, para a honra e glória de Deus e para honrar o que a Jurema tem me concedido. Acredito que a pesquisa é importante para todos os juremeiros que queiram compreender aspectos mais antigos de nossa tradição, né? Boa noite, Rômulo. Saúdo você, Rômulo. Existem caboclos falangeiros fazendo o nome Canindés, trazendo o nome Canindés? Ou é uma pessoa que teve importância na região? Minha irmã, inclusive você me fez uma pergunta, não respondi ainda, eu vou responder logo mais, via direct. É o seguinte, existem caboclos Canindé, que atuam nos Torés e Catimbó Jurema, tá? Canindé é o rei, mas Canindé também é o nome de um grupo indígena gigantesco, tá? Que de fato existiu e continua existindo. Foram aldeados em outros lugares do Nordeste, mas permanecem existindo, tá? O povo de Canindé permanece existindo nos dias de hoje, ainda bem. Não vai ter e-books, não, né? Olha, a princípio eu não faço planos de divulgar através de e-books. A princípio, né? Eu divulguei alguns via e-book, mas eu preciso me atualizar. Entende? Preciso me atualizar, não estou conseguindo lidar com essa tecnologia. E aí, por enquanto, apenas as versões impressas. Tá? Então, meus irmãos, minhas irmãs, este é o objetivo de nossa live, tá? Sentindo no coração, divulguem esse trabalho para amigos que se interessam por história dos índios do Nordeste, espiritualidade indígena, Catimbó Jurema, pagelança, encantaria, tá? E desde já, desde sempre, infinitamente grato, que Deus e a Jurema Santa Sagrada abençoe muito cada um e cada uma de vocês. Obrigado, gratidão, salve tua força e até breve. É muito interessante. Para o Sudeste, todo tipo de conhecimento sobre a Jurema é muito escasso. Fico feliz demais em ser útil. Peço a Deus que me permita ser ainda mais. Até breve.